Olá, pessoal! Sobre a ação da Defensoria Pública, trechos da petição inicial da EACP 1950-2019-8.718, promovida pela Defensoria Pública do Distrito Federal em 2019. Há cerca de 20 anos, Vicente Pires tornou-se, de fato, área urbana, passando a fazer parte do sonho de moradia de muitos brasileiros que buscavam nesse cantinho do Distrito Federal uma nova oportunidade de vida e desenvolvimento para seus filhos. Foi assim que, devagarzinho, a cidade ganhou forma e se transformou numa das mais promissoras regiões administrativas do DF. Durante anos, os imóveis foram adquiridos por famílias das mais variadas classes sociais. No local, há desde famílias abastadas que construíram suas mansões, há famílias que ocupam imóveis humildes, sobrevivendo com a renda mensal de um salário mínimo. Para regularizar a ocupação no local, a TerraCap lançou o edital de convocação para venda direta no CUL 01/2017, relativo aos imóveis situados no trecho 3 do condomínio Vicente Pires, edital indisponível no site da TerraCap no presente momento. Uma vez inscritos no processo de venda, os interessados foram convocados para a apresentação da documentação necessária. Para a análise da documentação, bem como dos contra-cheques e ou comprovantes de rendimentos informados nas propostas de compra direta dos imóveis situados no local, a TerraCap firmou o contrato no 41/2017 com a Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, CDL. Segundo consta no edital de convocação, para a venda direta poderiam participar apenas pessoas físicas que fossem ocupantes dos respectivos imóveis. Fixado o valor do imóvel, terra nua, quem não pudesse adquiri-lo à vista poderia financiar a dívida no prazo máximo de 240 meses. Item 25.5 do edital. Para tal, os pretendentes teriam de apresentar contra-cheque que deveria ter margem para suportar o valor da prestação, valor este que seria estabelecido pela TerraCap. Assim, os adquirentes deveriam comprovar que 30% dos seus rendimentos calculados sobre o salário bruto, menos os descontos compulsórios, seriam suficientes para suportar o valor das parcelas. Artigo 19.1. Como se vê, a TerraCap tratou todos os moradores do local como iguais, desprezando a existência no local de pessoas que não poderiam arcar com as prestações fixadas. Tem chegado ao nosso conhecimento inúmeros casos em que os licitantes não possuem margem consignável capaz de suportar as prestações fixadas pela TerraCap. Este defensor público acompanha de perto a situação da senhora X, casada, mãe de pessoa com deficiência mental, cuja família sobrevive com a renda exclusiva de benefício de prestação continuada de seu filho. Moradora da colônia agrícola Samambaia, a senhora inscreveu-se no processo de venda direta do seu imóvel, no qual reside há mais de 20 anos. Ao receber a resposta da TerraCap acerca do seu processo de venda direta, a senhora foi informada que ela teria sido inabilitada no processo, tendo em vista que ela não apresentou margem sobre o valor de 30% de sua remuneração bruta, excluídos os descontos compulsórios, para suportar o valor de uma parcela do financiamento nas condições propostas. Um e-mail em anexo. Como solução para a sua situação, a TerraCap disponibilizou a mencionada senhora 033 alternativas. A. Compor renda com pessoa do núcleo familiar. Ou B. Oferecer entrada mínima no valor de R$ 168.187,50, R$ 168.187,50. Ou C. Alterar a forma de pagamento para A. À vista, caso não consiga formular a sua proposta cumprindo uma das alternativas acima do CBU, o seu imóvel irá ser licitado, dando-lhe direito de preferência que, ao final, não será exercido visto. Ela não pode comprovar renda para financiar o imóvel.
Como se percebe, a senhora X não tem a menor possibilidade de anuir com qualquer das propostas acima, o que acarretará a perda do seu imóvel, o que resultará em uma família composta por 2 idosos e um deficiente mental que passará a morar na rua no desalento, mesmo possuindo o imóvel. Instada a esclarecer a situação, a Terracap disse estar agindo de acordo com a legislação, que não existe previsão para alteração do edital e que não iria deliberar quanto à possibilidade de firmar compromisso de ajustamento de conduta com a Defensoria Pública do DF. Como a senhora acima mencionada, temos o conhecimento de que muitas outras famílias estão sofrendo o mesmo dilema. Ao que sabemos, cerca de 100 dos licitantes encontram-se nesta mesma situação. No caso desta ação, entraram pedindo que fosse concedido o reu ribis para os moradores. Em questão foi visto que 5% dos moradores está na mesma situação após muita luta para conseguir acesso aos moradores carentes. Veja, só é nossa luta. Hoje também veio a constatação que haviam centenas de moradores na mesma condição que tiveram a venda direta negada, como se vê nas tabelas em anexo cujos nomes foram suprimidos para preservar-lhes a privacidade. A Defensoria não conseguiu resolver o problema, mesmo diante do problema de moradia do país, do direito do idoso, da injustiça promovida. O juiz resolveu que ele, fazendo parte do judiciário, não poderia alterar o conceito de réu urbes, nem determinar aonde se aplica. Veja bem, na época que foi feita a ação, baixa renda era a família que a média de renda fosse menor a 5 salários mínimos. De acordo com as regras atualizadas pelo Governo Federal em 2023, é considerado de baixa renda aquele que ganha até R$ 575 por pessoa e famílias que possuem uma renda total de no máximo 3 salários mínimos. Para verificar se você se enquadra nessa categoria, calcule a renda mensal familiar dividindo o valor total recebido pelas pessoas da residência pelo número de membros. Por exemplo, se uma família de 5 pessoas tem um rendimento de R$ 1.500 por mês, a renda mensal per capita é de R$ 300 por pessoa, o que se enquadra na definição de baixa renda estabelecida pelo governo. O que torna inviável a aplicação de réu urbes.